Mais informações sobre acessibilidade na descrição do vídeo. Meu nome é Sabrina Mangri de Assunção, sou pessoa com deficiência visual. Atualmente sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu pesquiso acessibilidade em áreas protegidas. E nas horas vagas eu gosto de assistir filmes, séries. Para isso eu utilizo Netflix, Amazon Video. Eu também gosto de assistir algumas vezes canais abertos, principalmente jornais e algumas programações variadas. E a audiodescrição, ela é um recurso importante para nós que não conseguimos ver os vídeos, ver as cores, ver as pessoas, saber quem está falando, qual a paisagem de fundo, algumas informações que são imagéticas. Eu resolvi assistir alguns canais pela manhã, então eu assisti a TV Brasil, que está passando desenho animado, assisti alguns canais da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Florianópolis. E em todos os canais eu não vi o recurso de audiodescrição. Eu estava sabendo quem está falando porque o presidente chamava o deputado ou a deputada para poder votar. Né? A sessão estava acontecendo de uma forma virtual, isso era perceptível pelos microfones, né? pela qualidade, mas eu percebi que nenhum dos canais que eu assisti tinha o recurso de audiodescrição. Tinha como principalmente o único canal, né, que estava passando desenho animado, que era a TV Brasil, também TV UFSC, não tinha audiodescrição do desenho. Percebi também que logo após dos desenhos passou um documentário sobre os portugueses que chegaram aqui na ilha, por volta da década de 50, e eram pessoas contando como que era a alimentação, como que eles faziam os alimentos, a produção da farinha, a produção da cachaça, né? Eram pessoas mais velhas que estavam falando, mas em nenhum momento eu consegui saber o nome dessas pessoas. Acredito que os nomes estavam escritos na tela, né? Mas em nenhum momento era dito, apenas era o depoimento das pessoas. A pessoa falava um pouquinho, depois já ia para outra pessoa, e depois voltava para aquela primeira pessoa, mas eu não tive acesso a algumas informações porque havia ausência da audiodescrição. E isso é uma perda na hora de obter as informações, né? Hoje assisti os canais de televisão aberta, peguei os horários de jornais, assisti jornais locais e também nacionais, da Rede Globo, Rede Record, Bandeirante, um pouco também SBT. E ao assistir os jornais, eu notei que nenhum canal tem o recurso de audiodescrição, dificultando às vezes obter algumas informações que eu considero importante. Por exemplo, nem todas as matérias há uma preocupação em falar qual é a pessoa entrevistada. Simplesmente o narrador da matéria, o repórter, fala, aparece uma outra pessoa falando e geralmente a gente não sabe quem é. Porque essa informação, ela está escrita na tela, aparece escrito o nome da pessoa, a função, se ela é um funcionário público, se ela é de alguma empresa, ou o nome da pessoa. E essa informação ela é importante, porque muitas vezes tá falando sobre uma matéria sobre economia e fala um economista. E eu vou descobrir que é um economista no decorrer da fala dele. Ou às vezes eu deduzo que seja um economista.
né? Então, é uma perda muito grande não ter audiodescrição, porque a gente não tem a informação de forma integral, como qualquer telespectador, né? Então, não há uma preocupação em colocar o nome de quem está falando, de ser anunciado. Eu vi isso na maioria das matérias que foram exibidas, independente do jornal, independente se é local ou nacional, e isso é uma perda muito grande de informação para nós que somos cegos. Eu gosto de assistir filmes e séries e para isso eu utilizo duas plataformas de streaming, a Netflix e a Amazon Video. Eu consigo observar algumas semelhanças e algumas diferenças nessas plataformas em relação à acessibilidade. Eu vou começar pelas semelhanças. As duas plataformas têm audiodescrição em alguns filmes, né, principalmente os mais recentes. No entanto, esse recurso de audiodescrição ele só está disponível no idioma original do filme, ou seja, se eu vou assistir um filme americano, a audiodescrição só vai estar disponível em inglês. Mesmo que tenha a dublagem já em português, não tem esse recurso. Então, se eu quiser assistir um filme com audiodescrição, eu tenho que dominar o idioma, né, para poder ter o recurso. No caso, meu inglês não é o suficiente, ou eu assisto apenas filmes em português que tenham este recurso. É problemático quando não há audiodescrição em todos os filmes que estão dublados em ambas as plataformas. É uma perda muito grande, porque a audiodescrição faz com que a gente consiga compreender de forma integral o filme, compreender as cenas, saber das cores, saber de gestos. E isso é importante também para você, se estiver assistindo o filme com outra pessoa, poder comentar, poder estar trocando ideias com mais propriedade e mais segurança. E às vezes a fala, ela pode trazer um entendimento, traz muitas coisas a gente imagina que seja, mas nem sempre aquilo que a gente imagina é realmente o que acontece. As diferenças também, elas é o seguinte, se eu quiser assistir um filme legendado, né, no Netflix tem integração com o sistema iOS, ou seja, o leitor de tela, o VoiceOver, faz a leitura da legenda do filme. Já no Amazon Video não acontece isso. Eu fui esses dias assistir um filme em espanhol, como se fosse a primeira vez que eles fizeram uma versão em espanhol, e eu não consegui assistir porque o VoiceOver não conseguia fazer a leitura da legenda. Não tem essa integração dos sistemas. Eu não sei como é que funciona nos sistemas Android, mas eu consigo falar com mais propriedades utilizando o VoiceOver do iOS. Eu percebo na plataforma de streaming da Netflix, eu tenho mais possibilidades de filme a partir do momento que ele consegue fazer essa leitura das legendas. Eu não fico restrita apenas a assistir filmes que tenho dublagem em português. Matricule-se no site www.filmesquevoam.com.br